Fala pessoal, bem-vindos ao Loteca Informações dos jogos da semana. Aqui você não vai encontrar promessa de acerto nem achismo nos palpites. Aqui você vai ver leitura realista dos jogos. Nós vamos analisar os confrontos dos jogos de hoje, considerando o contexto, elenco, estilo, desfalques e comportamento das equipes, para você entender o jogo antes de fazer investimento neles. Apresentação do projeto. Placar Plausível Diário é um projeto que visa fazer a leitura realística nos jogos das principais ligas europeias e afins, com uma proposta simples: mostrar placares que fazem sentido, respeitando o contexto, momento das equipes e leitura real de jogo. Não é promessa, não é palpite pronto, é futebol analisado com leitura realística de cada equipe. Onde a maioria vai errar hoje? Simples, vai olhar só para o palpite e ignorar o contexto do jogo. Como vai funcionar? Todos os dias, de domingo a domingo, nós vamos trazer alguns jogos selecionados e explicar qual placar é mais plausível para cada um deles e, principalmente, o porquê. Aqui o objetivo é ajudar você a pensar futebol como analista e não só como torcedor na base do achismo. Jogos de hoje. Jogo 1, Real Oviedo e Real Betis. O Real Oviedo entra pressionado na parte baixa da tabela jogando em casa, enquanto o Real Betis chega mais estável e competitivo na parte superior. O impacto dos desfalques pesa mais para o Oviedo, que perde profundidade ofensiva e capacidade de sustentar posse, ficando ainda mais dependente de jogo reativo. O Betis mantém sua base funcional e não perde organização. Taticamente, isso se traduz em um Oviedo fechado em bloco baixo com dificuldade para sair jogando e um Betis controlando o ritmo, ocupando o campo adversário e criando superioridade nas laterais e entrelinhas. A leitura é de domínio visitante, em controle, volume e qualidade nas chegadas, convertendo isso em vantagem clara no placar. 0-2. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 2, Edenyen e Capa Lane. O confronto opõe um Edenyen, que aposta em intensidade e jogo direto em casa, contra um Capa Lane mais organizado na posse e na ocupação racional dos espaços. Os desfalques pesam mais no Edenyen porque reduzem sua capacidade de pressão alta e recomposição defensiva, enquanto o Capa Lane preserva melhor sua estrutura base. Isso cria um cenário em que o time da casa começa agressivo, mas perde controle com o passar do tempo, abrindo corredores entre meio e defesa que o Capa Lane sabe explorar com circulação e infiltrações. A leitura aponta para maior domínio territorial do visitante e maior eficiência nas transições, favorecendo um resultado a favor do Capa Lane por 1-2. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 3, Freiburg e Hamburger. O Freiburg recebe o Hamburger em casa na Bundesliga com vantagem clara de organização e equilíbrio, enquanto o Hamburg aparece mais instável e com desempenho inferior na tabela. Os desfalques pesam mais para o Hamburg, que tem compromissos defensivos críticos e reduz sua capacidade de sustentar pressão e cobertura. Já o Freiburg mantém sua base tática com mais consistência e opções de transição ofensiva. Taticamente, o Freiburg deverá controlar ritmo e posse, ocupando zonas de ataque com mais fluidez e forçando o Hamburg a defender em bloco baixo, o que limita as saídas de bola e expõe fragilidades. Esse cenário favorece o mandante com maior volume de jogo e probabilidade de converter domínio em resultado no placar. 2-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 4. Union Berlin e Mainz 0-5. O Union Berlin recebe o Mainz 0-5 na Bundesliga com vantagem clara de estrutura e andamento na tabela, onde o Union ocupa a 8ª posição com 21 pontos, enquanto o Mainz está no 18º lugar com apenas 8 pontos. E isso já define o contexto competitivo. Nos desfalques, o Mainz sofre mais, porque perde peças importantes no ataque e na recomposição defensiva, reduzindo sua capacidade de sustentar pressão e transição, enquanto o Union, apesar de algumas ausências pontuais, conserva maior consistência em setores-chave e mais opções táticas. Taticamente, espera-se que o Union domine o ritmo com posse organizada e circulação por dentro e pelos flancos, obrigando o Mainz a um bloco mais baixo e transições rápidas.
cenário que favorece o time da casa convergindo em superioridade ofensiva e maior probabilidade de resultado positivo. O placar mais plausível nesse panorama é 2-0. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 5. Fulham e Middlesbrough. Fulham recebe o Middlesbrough pela fibrilação atrial. Cup com clara diferença de contexto competitivo. O Fulham joga na Premier League e ocupa a posição de meio de tabela da Liga Superior, enquanto o Middlesbrough é vice-líder da Championship e tenta repetir boas campanhas recentes na segunda divisão inglesa, o que já define diferença de ritmo e exigência entre as equipes. Nos desfalques, o Middlesbrough chega com mais ausências, que afetam seu equilíbrio defensivo e saída de bola, reduzindo sua consistência coletiva, enquanto o Fulham, mesmo lidando com desgaste de calendário e lesões pontuais em setores como defesa, mantém mais profundidade e competitividade em todas as linhas. Taticamente, isso deverá projetar um Fulham que controla mais a bola no meio, ocupa o campo adversário com intensidade e pressiona a transição rival, enquanto o Middlesbrough tende a manter bloco compacto e explorar transições rápidas por contra-ataques, sem o mesmo volume coletivo, vantagem que favorece o time da casa ao longo do jogo e se traduz em mais oportunidades e presença ofensiva, com maior probabilidade de resultado positivo no placar. 2-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 6. Manchester City e Exeter City. No confronto da fibrilação atrial Cup, o Manchester City recebe o Exeter City com enorme diferença competitiva entre os times. O City é atualmente segundo colocado na Premier League, brigando lá em cima, enquanto o Exeter disputa a League One na terceira divisão inglesa, na 14ª posição, o que já reflete disparidade de ritmo e qualidade. Nos desfalques, o Exeter perde seu principal centroavante Josh Magennis, o que reduz ainda mais suas opções ofensivas num jogo em que já parte como claro inferior. O Manchester City pode promover rotações, mas mantém base funcional com capacidade de controle de posse e verticalidade superior. Taticamente, isso acentua um cenário em que o City deve dominar circulação, pressionar alto e fazer valer a profundidade de elenco, enquanto o Exeter terá de se fechar e buscar transições com eficiência menor, diminuindo suas chances de competir amplamente. O placar mais plausível nesse contexto de disparidade técnica e tática é 4-0. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 7. Newcastle e Bournemouth. No duelo válido pela Premier League, o Newcastle United recebe o Bournemouth com leve vantagem posicional na tabela, onde o Newcastle figura próximo do topo da zona de classificação para competições europeias, posição sexto, e o Bournemouth aparece mais abaixo, lutando por estabilidade na metade inferior da tabela, 15º, com desempenho mais irregular ao longo da temporada. Nos desfalques, o Bournemouth é mais afetado, sofrendo com ausências que impactam diretamente sua recomposição e ofensividade, reduzindo a profundidade do elenco e capacidade de responder à pressão adversária, enquanto o Newcastle, apesar de algumas baixas defensivas recentes, conserva mais opções para controlar o ritmo e equilibrar linhas. Taticamente, o Newcastle tende a assumir a iniciativa com posse mais consistente e transições rápidas nos espaços deixados pelo time visitante, enquanto o Bournemouth, fragilizado sem alguns de seus principais pilares, terá mais dificuldade para sustentar pressão alta e compactar linhas de forma eficaz. Esse cenário favorece o time da casa em controle territorial e criação de chances, refletindo plausivelmente em um placar de 2-0. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 8. Villarreal e Alavés. O Villarreal recebe o Deportivo Alavés pela La Liga Espanhola com claro desequilíbrio de campanha entre os times. O Villarreal ocupa a terceira posição na tabela com 38 pontos e mostra consistência ofensiva e defensiva, enquanto o Alavés está mais atrás em 13º lugar com 19 pontos, lutando pela manutenção na divisão em meio à trajetória irregular. Nos desfalques, o Alavés é mais prejudicado, perdendo peças importantes que comprometem sua capacidade de recomposição e saída de bola, elevando a vulnerabilidade tática contra um Villarreal que, mesmo com algumas ausências,
preserva sua base funcional e ofensiva mais robusta. Na leitura tática, o Villarreal tende a dominar a posse e pressionar verticalmente, explorando espaços entre as linhas adversárias e encurtando as opções de saída do Alavés. Os visitantes, por sua vez, deverão se fechar e apostar em transições diretas com menos fluidez, aumentando a probabilidade de domínio territorial e criação dos donos da casa. Diante da disparidade técnica e da vantagem coletiva, o placar mais plausível é 2-0. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 9, Galatasaray e Fenerbahçe. No clássico do futebol turco entre Galatasaray e Fenerbahçe pela Super League, o Galatasaray aparece na primeira posição da tabela com 42 pontos, enquanto o Fenerbahçe é vice-líder com 39 pontos, deixando claro que ambos brigam pelo topo com desempenho de alto nível até aqui. Nos desfalques, o Fenerbahçe é mais prejudicado, pois perde peças estrategicamente importantes no meio-campo e na recomposição defensiva, reduzindo sua capacidade de controle, de ritmo e transição contra um Galatasaray que mantém seu elenco mais coeso e com alternativas táticas mais profundas. Taticamente, o Galatasaray deve impor maior controle de jogo com posse e circulação pelos corredores, pressionando a saída de bola do Fenerbahçe e explorando espaços entre linhas, enquanto os visitantes deverão apostar em transições rápidas e compactação mais rígida para reduzir o ritmo do clássico. A leitura aponta vantagem leve para o mando, consistência coletiva e maior eficiência ofensiva do Galatasaray, refletindo num placar plausível de 2-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 10, Algéria e Nigéria. Confronto direto entre duas seleções historicamente fortes do continente, com a Argélia buscando impor mais controle técnico e a Nigéria apostando na força física e na verticalidade. Nos desfalques, a Nigéria chega mais prejudicada, principalmente na linha defensiva e em uma peça de construção no meio, o que reduz a estabilidade sem bola e dificulta a saída limpa sob pressão. A Argélia, mais inteira, tende a dominar mais tempo de posse e circular a bola até encontrar espaços entre linhas, enquanto a Nigéria deve baixar bloco e explorar transições rápidas pelos lados e bolas longas para o ataque. Taticamente, o jogo se desenha como um duelo entre controle e explosão, mas o maior equilíbrio estrutural e a capacidade de manter ritmo constante favorecem levemente a Argélia, que deve transformar esse domínio em vantagem mínima no placar. Num cenário plausível de 1-0, quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 11, Bayer Leverkusen e Stuttgart. No jogo da Bundesliga alemã, o Bayer Leverkusen encara o Stuttgart com vantagem clara de campanha e desempenho estrutural. O Leverkusen ocupa a terceira posição na tabela com 29 pontos, enquanto o Stuttgart segue mais atrás em 10º lugar com 26 pontos, refletindo uma diferença de consistência ao longo da temporada. Nos desfalques, o Leverkusen perde seu zagueiro titular Edman Tapsoba por descanso após participação na Copa Africana, além de outras ausências pontuais que enfraquecem momentaneamente sua recomposição defensiva, enquanto o Stuttgart sofre com a baixa de Leonidas Estergiou por suspensão, também afetando sua linha de trás e reduzindo opções táticas. Taticamente, o Leverkusen deve controlar a posse e ditar o ritmo com circulação vertical e pressão alta, explorando os espaços deixados pela transição adversária. O Stuttgart, com menos profundidade e mais fragilidades defensivas, tende a compactar linhas e buscar transições rápidas, porém com menor volume ofensivo. Esse cenário favorece o time da casa em organização coletiva e capacidade de criar chances sustentadas, convergindo num placar plausível de 2-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 12, Girona e Osasuna. O Girona chega para este duelo da La Liga na zona de permanência, ocupando a 17ª posição com 18 pontos, enquanto o Osasuna está um pouco acima na 12ª colocação com 19 pontos, num contexto em que ambos vivem campanhas irregulares e precisam pontuar para ganhar fôlego na tabela. Nos desfalques, o Girona é mais prejudicado, perdendo peças como Azzedine Ounahi e Donny van de Beek, por lesão e compromissos internacionais.
reduzindo criatividade e ligação entre meio-campo e ataque. Enquanto o Osasuna também tem baixas em setores de transição, mas mantém mais equilíbrio coletivo em comparação. Taticamente, o Girona deve jogar com blocos mais baixos e foco na pressão, pós-perda para criar oportunidades, a partir de transições diretas, enquanto o Osasuna buscará compactar linhas, explorar passes entre setores e mobilidade em velocidade para aproveitar os espaços. Apesar do equilíbrio, a ligeira vantagem estrutural e a maior necessidade de pontos do Girona em casa o tornam favorito para impor ritmo e converter isso em vantagem no placar. 2-1. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 13. Tottenham e Aston Villa. Tottenham e Aston Villa se enfrentam pela fibrilação atrial Cup, competição sem tabela de liga. Portanto, a classificação não se aplica aqui. O Tottenham chega fragilizado pelos desfalques mais impactantes no meio-campo e defesa, incluindo a ausência do capitão Cristian Romero por suspensão e problemas físicos no setor criativo, deixando sua estrutura menos compacta e volátil na recomposição. O Aston Villa, por sua vez, apesar de algumas baixas pontuais, apresenta maior estabilidade coletiva e ritmo nas transições ofensivas, conseguindo manter mais consistência no controle de ritmo e na circulação em zona de meio com pressão. Taticamente, espera-se um Tottenham mais reativo e sujeito a tentativas de pressão alta do Villa, que deve explorar espaços entre linhas e superioridade física no ataque e nos lances de bola parada. Nesse cenário de vantagem estrutural do visitante e fragilidades internas dos Pons, o placar mais plausível é 1-2. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 14. Egito e Costa do Marfim. No duelo das quartas de final da Copa Africana de Nações, o Egito encara a Costa do Marfim num confronto que repete rivalidade continental com alto histórico de competitividade. O Egito avançou após vitória dramática nas oitavas, mas chega com desfalques que fragilizam opções de criação e recomposição, especialmente com dúvidas na defesa e meio-campo que reduzem estabilidade contra transições rápidas adversárias, enquanto a Costa do Marfim está mais inteira, coletivamente com maior profundidade de elenco e menos baixas impactantes. Taticamente, espera-se um Egito que tente controlar ritmo com posse mais apoiada e saída pelas laterais, mas que sofrerá para manter compactação contra a pressão e verticalidade dos elefantes, que tendem a explorar as costas da defesa rival e ter maior eficiência nas transições frontais. Nesse cenário, a Costa do Marfim surge levemente favorita para impor ritmo e converter isso em vantagem no placar. 1-2. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 15. Atalanta e Torino. Atalanta entra em campo na Série A italiana ocupando a 7ª posição com 28 pontos, enquanto o Torino está em 12º com 23 pontos, demonstrando diferença de campanha com o time da casa mais constante. Nos desfalques, o Torino é mais prejudicado, especialmente no setor defensivo, com baixas confirmadas que reduzem sua capacidade de compactar linhas e recompor contra a pressão alta, enquanto o Atalanta tem apenas ausências pontuais que não desfazem sua estrutura tática principal. Taticamente, Atalanta deve dominar o ritmo com posse mais organizada e pressão na saída rival, explorando os espaços entre as linhas e obrigando o Torino a um bloco mais baixo e reativo. O Torino, com menos profundidade ofensiva, dependerá de contra-ataques e bolas longas para incomodar. Esse desequilíbrio de estrutura e controle coletivo favorece o time da casa em eficiência e volume de jogo, refletindo num placar plausível de 2-0. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 16. Valência e Elche. Valência e Elche se enfrentam pela La Liga, com o Elche ocupando nona posição com 22 pontos e o Valência na 18ª colocação com 16 pontos, evidenciando vantagem posicional clara para os visitantes nesta disputa direta na tabela. Nos desfalques, o Valência é mais prejudicado, sofrendo baixas que comprometem sua já frágil recomposição defensiva e criatividade ofensiva, enquanto o Elche chega com o elenco mais inteiro e maior estabilidade tática, reduzindo rupturas no meio e na transição.
Taticamente, o Elche deve controlar melhor a posse e explorar espaços deixados pelo sistema de pressão desorganizado do Valencia, enquanto o time da casa terá de apostar em transições diretas, muitas vezes previsíveis. Esse cenário favorece o visitante em eficiência coletiva e capacidade de criação, refletindo num placar plausível de 1-2. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!